galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 4. Na segunda-feira de manhã, Carmin Torres acorda cedo. A luz do sol está começando a se infiltrar pela janela da frente, iluminando a entrada da casa, quando ela desce as escadas pensando na primeira xícara de café do dia. Ela está na metade da escada quando vê um envelope branco caído no chão de madeira escura perto da porta da frente. Que estranho! Não havia nada ali ontem à noite quando ela foi dormir. Deve ser apenas propaganda, ela pensa. Apesar do aviso proibido propaganda exibido do lado de fora da casa. E pensando bem, esse tipo de correspondência não costuma ser entregue tarde da noite. Carmin vai até a porta e pega o envelope. Não há nada escrito nele. Ela pensa em jogá-lo na lixeira de reciclagem sem abrir, mas está curiosa. Então rasga o envelope abrindo-o casualmente enquanto segue para a cozinha. Assim que põe os olhos na carta, no entanto, ela se detém e fica completamente imóvel. Ela lê. Esta é uma carta muito difícil de escrever. Espero que a senhora não nos odeie. Não há maneira fácil de contar isso. Então, vou apenas dizer de uma vez. Meu filho arrombou a sua casa recentemente enquanto a senhora estava fora. E me disse que não foi a única propriedade que invadiu. Sei que isso não serve de consolo. Ele jura que não pegou nada. Vasculhei minuciosamente o quarto dele e estou certa de que está dizendo a verdade quanto a isso. Ele diz que deu apenas uma olhada, que foi muito cuidadoso e não quebrou nem danificou nada. A senhora provavelmente nem percebeu que meu filho esteve aí. Mas acho que deveria saber que ele bisbilhotou seu computador. Ele é muito bom em informática. E confessou ter enviado alguns e-mails de trote da conta de alguém. Ele não me contou sobre o teor desses e-mails. Imagino que esteja muito envergonhado, mas achei que a senhora deveria saber. Eu odiaria que eles lhe causassem algum problema. Estou terrivelmente constrangida com o comportamento do meu filho. Lamento que ele não possa se desculpar pessoalmente. Não posso lhe dizer o meu nome ou o nome dele, porque o pai está preocupado que isso deixe exposto a uma acusação criminal. Mas, por favor, acredite quando digo que sentimos muito e estamos profundamente envergonhados pelo comportamento dele. Adolescentes podem ser muito difíceis. Aceite, por favor, esse pedido de desculpas e a promessa de que isso jamais voltará a acontecer. Asseguro que meu filho está pagando caro por suas ações. Eu só queria que a senhora soubesse que isso aconteceu e que sentimos muito. Carmin levantou o olhar da página horrorizada. Alguém arrombou a casa dela? Que bela maneira de ser recebida no bairro. Ela mora ali faz apenas alguns meses. Ainda está se acostumando com o lugar, tentando fazer amigos. A carta não a deixa nada feliz. Ela fica inquieta. É horrível pensar que alguém esteve em sua casa mexendo nas suas coisas, bisbilhotando seu computador, sem ela ter a mínima ideia de que isso aconteceu. Carmin pretende olhar tudo para se certificar de que nada sumiu. Não pode simplesmente acreditar nessa desconhecida. E é melhor verificar no computador se há e-mails enviados que ela não escreveu. Quanto mais ela pensa sobre o assunto, mais chateada fica. Ela se sente invadida. Carmin entra na cozinha e começa a preparar o café. Por mais aborrecida que esteja, não consegue deixar de sentir pena da mulher que escreveu a carta. Que situação horrível para ela, Carmin pensa. Mas adoraria descobrir a identidade da mulher. Robert Pierce, parado ao pé da escada, encara um envelope branco no chão do hall de entrada. Alguém deve tê-lo introduzido pela abertura da caixa de correio na porta na noite anterior enquanto ele estava na cama. Robert avança lentamente, os pés descalços sem fazer ruído sobre o piso de madeira. Ele se abaixa e pega o envelope, virando-o na mão. Não há nada escrito nele. Então, ele abre o envelope e puxa uma única folha de papel. Depois lê a carta incrédulo. Não está assinada. Quando chega ao final, levanta o olhar do papel sem ver nada. Alguém esteve ali na sua casa. Sentando-se no primeiro degrau da escada, ele relê a carta. Algum adolescente procurando confusão.
não consegue acreditar. Ele fica sentado por um bom tempo, suspeitando de que pode estar com um problema. Riley vai para a escola na segunda de manhã aliviado por sair de casa. Sente-se também completamente desconectado. Permaneceu offline o fim de semana todo. Sem o celular é quase como se não pudesse enxergar. Não consegue falar com ninguém, fazer nenhum plano, nem saber o que está acontecendo. Ele se sente como um morcego sem radar, ou sonar, ou sei lá o quê. Precisa torcer para esbarrar com Mark no corredor ou no refeitório, porque eles não têm aulas juntos hoje. Mas então encontra o amigo esperando por ele em frente ao seu armário. É claro que Mark deve ter imaginado o que aconteceu. Seus pais tomaram o seu celular? Pergunta enquanto Riley abre o armário. Pois é. A raiva que sentiu da estupidez do amigo diminuiu quando ele se lembrou de que provavelmente lhe enviou mensagens igualmente estúpidas. Além disso, ele está precisando de um amigo nesse momento. Por quê? O que você fez? Riley chega mais perto de Mark. Aquelas mensagens que você me mandou, minha mãe viu. Eles descobriram. Mark reage assustado. Merda, foi mal! Riley lamenta que num momento de vaidade tenha contado a Mark o que andava fazendo. Foi só para contar vantagem. Se pudesse voltar no tempo, teria ficado de boca fechada. Riley olha por cima do ombro para ver se alguém está ouvindo a conversa deles. E fala mais baixo. Agora eles vão me levar para conversar com o advogado e decidir o que fazer. Meus próprios pais estão pensando em me entregar. Não é possível! Eles não fariam isso. São seus pais! É, mas estão putos da vida. Riley sacode os ombros para se desvencilhar da mochila. Vejo você depois? Pergunta Mark visivelmente preocupado. Claro, me encontra aqui depois da aula. Ele pega os livros. Porra, odeio ficar sem celular. Olivia tem trabalho a fazer, mas não consegue se concentrar. Ela é copydesk de livros didáticos e trabalha de casa. Tem trabalho suficiente para manter-se razoavelmente ocupada, mas não demais. Assim consegue cuidar da casa e da família. É um arranjo satisfatório, mas não muito gratificante. Às vezes ela sonha em fazer algo completamente diferente. Talvez um dia se torne corretora de imóveis ou trabalhe em uma loja de jardinagem. Ela não sabe bem o que, mas se sente atraída pela ideia de mudança. Olivia andava distraída demais para trabalhar, esperando a ligação de Paul para saber quando seria a reunião com o advogado. E agora que descobriu o que vai ser hoje, não consegue pensar em mais nada. Ela hesita, mas pega o telefone e liga para Glenda Newell. Glenda atende no segundo toque. Ela também trabalha de casa algumas horas por semana, montando sofisticadas cestas de presente para empresas locais. E costuma estar disponível para tomar café quando Olivia a chama. Você não quer ir ao Bean tomar um café? Pergunta Olivia ouvindo atenção na própria voz, mesmo com o esforço para manter um tom casual. Estou precisando conversar. Claro, seria ótimo, responde Glenda. Está tudo bem? Olivia ainda não decidiu quanto da história vai contar a Glenda. Tá sim. 15 minutos pode ser? Combinado. Quando Olivia chega ao estabelecimento, Glenda já está à sua espera. O Bean era um lugar agradável, uma cafeteria à moda antiga, com uma mistura confusa de mesas e cadeiras que não combinam e paredes cobertas com quadros esquisitos de brechó. Não faz parte de uma franquia e é bastante popular entre os moradores locais em uma região onde muitos parecem trabalhar de casa. Glenda escolheu uma mesa aos fundos onde elas podem ter certa privacidade. Olivia pede um americano descafeinado no balcão e se junta à amiga na mesa. O que aconteceu? Pergunta a Glenda. Você não parece muito bem. Não dormi direito nas últimas noites, admite Olivia olhando para a Glenda. Ela precisa muito desabafar com alguém e Glenda é sua amiga há 16 anos. Elas se conheceram em um grupo de mães quando Riley e Adam, o filho de Glenda, ainda eram bebês. Os respectivos maridos também logo se tornaram amigos.
Os quatro se encontravam com frequência. Na última sexta, enquanto Riley se metia em confusão, eram Glenda e o marido Keith que tinham ido jantar com Ellie e Paul. Olivia sabe que pode confiar na amiga. Ela vai entender. As mães são terrivelmente competitivas hoje em dia, mas ela e Glenda nunca foram assim. Sempre foram honestas e solidárias uma com a outra em relação às crianças. Olivia sabe que Adam teve lá seus problemas. Em 2 ocasiões já, com seus 16 anos, apareceu em casa tão bêbado que passou a noite com a cara na privada ou caído no chão do banheiro. Glenda teve de ficar acordada vigiando para garantir que ele não se engasgasse com o próprio vômito. Ser mãe não é fácil. Olivia não sabe o que faria se não tivesse Glenda para ajudá-la. E sabe que Glenda também se sente grata pela sua amizade. Você não vai acreditar no que eu vou contar. Começa Olivia inclinando-se para a frente falando baixinho. O que foi? Pergunta a Glenda. Olivia olha em volta para se certificar de que não podem ser ouvidas e prossegue abaixando a voz ainda mais. Riley anda arrombando casas. A surpresa no rosto de Glenda diz tudo. De repente, lágrimas começam a transbordar dos olhos de Olivia e ela receia ter um colapso nervoso ali mesmo. Glenda se curva na direção dela e pousa uma das mãos no ombro da amiga num gesto solidário, enquanto Olivia procura um guardanapo e o leva aos olhos. Justamente nesse momento aparece a garçonete com seu café. Ela o coloca na mesa e se afasta depressa, fingindo não perceber que Olivia estava chorando. Ai, Olivia, diz Glenda, a expressão de surpresa no rosto transformando-se em compaixão. O que aconteceu? Ele foi pego pela polícia? Olivia balança a cabeça e tenta recobrar a compostura. Foi na sexta-noite quando vocês foram lá em casa jantar. Ela tinha pensado em pedir a Riley que ficasse para jantar com os convidados, mas ele já havia combinado de ir ao cinema com um amigo. Pelo menos foi o que ele disse. Ela poderia ter insistido. Riley e Adam tinham sido amigos no passado, mas tomaram rumos diferentes naquela primavera quando Adam começou a beber. A verdade é que uma parte dela não queria o filho perto de Adam, temendo que ele pudesse ser uma má influência. Ela não queria que Riley começasse a beber também, mas é claro que não podia dizer isso a Glenda. O que ela falou no dia foi que Riley já tinha combinado de sair, e Glenda não se incomodou. Adam arrumou outra coisa para fazer. No fim das contas, seu próprio filho tinha arrumado outra coisa para fazer também. Olivia conta à amiga toda a história humilhante, mas deixa de fora a parte das cartas de desculpas. Por que Riley faria uma coisa dessas? Pergunta a Glenda com genuína perplexidade. Ele sempre foi tão bom garoto. Não sei, admite Olivia. Parece. Ela não consegue continuar. Não quer traduzir o pensamento em palavras, tornar reais suas preocupações. Parece o quê? Estranho. Por que ele iria querer bisbilhotar a casa dos outros assim? Isso não é normal. Será que ele é alguma espécie de voyeur? Você acha que eu deveria procurar ajuda? Glenda se recosta no assento e morde o lábio. Eu acho que você não deve se deixar levar pela emoção. Ele é adolescente. Adolescentes são estúpidos. Fazem o que lhes vem à cabeça na hora que querem. Adolescentes fazem coisas assim o tempo todo. Será? Perguntou Olivia apreensiva. Mas eles geralmente roubam alguma coisa, não é? Riley não pegou nada. Você tem certeza? Talvez ele só tenha pego uma garrafa de bebida. Ou bebido um pouco e completado o resto com água. Adolescentes fazem essas merdas. Acredite em mim, eu sei disso. O rosto de Glenda fica sombrio. Talvez. Diz Olivia pensando no assunto. Talvez fosse só isso. Ela não verificou o hálito de Riley enquanto ele dormia. Só soube que havia algo de errado no dia seguinte. Talvez devesse ficar de olho na cristaleira em casa. De qualquer forma, vamos consultar um advogado hoje à tarde. Vamos ver o que ele diz. Estamos fazendo isso principalmente para assustá-lo. Glenda assente. Acho que não é má ideia. Elas bebericam o café. Então Glenda muda de assunto.
Você vai conseguir ir ao clube de leitura hoje à noite? Pergunta. Vou. Preciso me distrair. Responde Olivia, abatida. Não conte a ninguém sobre isso, está bem? Fica só entre nós. Claro, concorda a Glenda. E para falar a verdade, acho ótimo que tenham percebido isso logo. Assim podem cortar logo o mal pela raiz. Peça ao advogado que o faça se borrar de medo. Contanto que ele jamais volte a fazer nada parecido, vai ficar tudo bem. Ninguém foi prejudicado. Glenda Newell volta para casa pensando no que Olivia acabou de lhe contar. Pobre Olivia. Riley arrombando casas. No entanto, é um consolo que outras famílias também tenham seus problemas. Isso a faz se sentir um pouco melhor com a própria situação. Ela anda muito preocupada com Adam, com sua impulsividade, sua incapacidade de controlar o próprio comportamento. Mal consegue dormir à noite de tanta preocupação. Seu maior temor é de que o filho seja geneticamente propenso ao vício. Ele se deixa levar pela bebida com um entusiasmo estarrecedor. O que virá depois? Quando pensa em todas as drogas que existem, entra em pânico. Só Deus sabe o que os próximos anos lhe reservam. O último já foi bem angustiante. Às vezes ela não sabe se vai sobreviver. Kiss, ultimamente, parece estar se escondendo. Parece não querer enfrentar a realidade. Ou então não vê mesmo nada de errado no fato de o filho de 16 anos beber compulsivamente. Mas Keith não é o tipo de pessoa que esquenta a cabeça. É tão bonito, com uma autoconfiança natural e um charme fácil. E acha sempre que as coisas vão dar certo e diz que ela se preocupa demais. Talvez ele esteja certo, mas ela é mãe. Sua função é se preocupar.